Opa, há um tempo atrás eu fiz um vídeo declarando a minha apreciação a Incredibox, um jogo musical. Nele eu falei muito do que é evidente e do que eu acho. Mas depois daquele vídeo eu passei a engajar mais na comunidade e com umas análises próprias, percebi que Incredibox tem uma lore. E não é só no Distopia, isso é muito mais antigo do que pensávamos. Eu só vi um vídeo de teoria gringo pela metade, então talvez eu acabe repetindo o que eles falaram, só que em português. Para curiosidade, tanto esse vídeo quanto o outro de Incredibox foram legendados em inglês, porque a maioria da comunidade fala em inglês. Uma das únicas coisas que o cara falou no vídeo foi sobre a ordem das versões, mas vendo aquilo eu acabei discordando e criando minha própria cronologia, que fica mais ou menos assim. Alpha, 1910-1920. Tudo nesta versão aparenta a antigo, mas não sabemos o quanto. O bônus da Alpha soam como canções meio folclóricas, ao meu ver, como se contassem a história de um ser completamente diferente dos manos aqui. Isso me faz pensar que seja algo antigo. Mas além disso eu assumi que aquele navio do bônus 2 pudesse ser algum tipo de referência ao Titanic. Não o filme, o barco que afundou em 1912 mesmo. De qualquer forma, para a lore geral, a primeira versão não tem muitas coisas até então, a menos que esse mano apareça no final da história. Inclusive, se lembre desse mano que manda um beatbox brabo, mais especificamente, o símbolo dele. Little Miss, 1920 a 1980. Indo agora para a V2, que eu disse ser a melhor das de pobre, damos um baita salto que só será visto aqui, de 1920 a 1980. Acontece que os bônus se contradizem em data, visto que em um está acontecendo a Revolução Industrial e no outro estão claramente cantando hip hop, que foi surgir na década de 70 e 80. Uma parte importante dessa versão é o último bônus, que fala sobre o medo das mudanças que acontecem tão rápido nesse bônus. Desde a segunda versão, Incredibox fala sobre o medo do futuro. Sunrise, 1990. Na V3 temos coisas comprometedoras. Eu coloquei ela como anos 90. Mas como assim? Desde quando tem robôs nos anos 90? Bom, o Daft Punk surgiu em 1990. E junto deles que começou a ser utilizados sons mais artificiais e cada vez menos instrumentais, que vemos no jogo quando só tem um efeito com a voz. Agora falando sobre os bônus, eu tenho coisas para comentar sobre cada um deles, mas temos que lembrar que Incredibox é um projeto que existe há mais de 10 anos, então muita coisa deve ter mudado na cabeça dos criadores, ou seja, não é todo bônus que dá para encaixar na lore. De qualquer forma, o primeiro bônus, Little Child, não sei, fala sobre ser chamado de criança, ser cobrado de compromisso, mas a verdade é que ninguém gosta da vida adulta. Pelo menos na minha interpretação, isso também cabe na fala de Incredibox sobre o medo do futuro, o medo de crescer. Agora o segundo é pura lore mesmo. Vemos um cara numa nave que alça voo. Vemos sistemas de uma aeronave que, caso você ache que são futuristas, eu diria que é só um caça ou qualquer avião muito brabo da época. E eu posso afirmar que nos anos 90 existiam muitos aviões brabos. De qualquer forma, ele está tentando localizar alguma coisa. E no radar, quando localiza, aparece Dance. Claro que isso tem a ver com a música para ficar legal, mas eu vou usar isso como argumento para tratar a letra como uma metáfora. O piloto voa até essa localização e encontra uma cidade, que a comunidade acredita ser a mesma cidade de Distopia, só que em um estágio muito primitivo. Dentro da cidade ele só sente o ritmo enquanto um monte de luz passa pela cara dele. Mas uma coisa para vocês prestarem atenção em todo o bônus de Incredibox são os triângulos. Falando da letra, ela diz coisas que qualquer pop diria. Pegue minha mão antes dessa noite e eu te guiarei até a dança. Todo o céu vai brilhar em fogo, vou te mostrar como dançar.
Se você tem um raciocínio em dia, já deve ter entendido aonde eu quero chegar. O radar diz que a cidade é a Dance, então a letra está dizendo que irá te levar até a cidade, e todo o céu vai brilhar em fogo quando ela te mostrar o que a dança faz. No terceiro bônus vemos uma coisa interessante, mas não tão comprometedora quanto o segundo bônus. O que vemos é só uma cidade ao redor de uma pirâmide. Por mais que pareça bobo, eu diria que desde muito tempo a humanidade dos Incredibox possui algum tipo de objetivo com cidades ao redor de pirâmides. Mas eu não saberia explicar o que é exatamente. Talvez algo divino? The Love, anos 2000. The Love eu encaixei nos anos 2000 tanto por conveniência de ser depois de Sunrise, quanto pelo estilo musical que encaixa na época, ao meu ver. Como eu disse, não dá para esperar que toda versão acrescente muito a lore. Essa mesmo tem bônus muito curtos, que não tem sequer um triângulo suspeito. O máximo que eu consegui acrescentar é, se você meter muito o louco nas letras, o segundo bônus diz, se eu sair, eu sei que você me seguirá. E o terceiro diz, você pode pular alto e alto, você pode até mesmo se transformar em uma águia. Talvez as pirâmides sejam uma espécie de torre de Babel, que os manos estão tentando construir para seguir a um ser que há muito tempo os deixou. Brasil e Divan, modernidade. Assim como o cara disse no vídeo que eu vi, Brasil, foram feitos só para deixar as comunidades internacionais felizes. Então não tenho o que acrescentar na lore. Mas talvez essas comunidades sejam importantes para desvendar acontecimentos de outras versões. A Live, modernidade também. A Live é nada mais nada menos que a modernidade. Uma coisa que eu achei estranha do vídeo do cara foi ele dizer que a Live se passava no futuro, sendo que o estilo musical e estético, ao menos pra mim, se parece muito com o atual. O primeiro bônus não diz diretamente muitas coisas, mas já mostra que se passa na mesma cidade Dance e da distopia. É interessante como os bônus de Incredibox gostam de subir no topo de coisas. Mas de qualquer forma, o nosso cantor canta pedindo para que não digam como ele deveria ser ele mesmo, o que é interessante. Mas no fim ele toma um soco de um asteroide na cara. Pela forma que ele estava calmo, eu diria que tudo isso já era algo planejado pela civilização. Aquele cara tinha algo de importante para receber na pele o sinal dos céus. Talvez o fogo que brilha nos céus. O segundo bônus só detalhadamente coloca os olhos na TV. Que é meio óbvio. A esse ponto já deu para entender que aquela cidade tenta controlar seus cidadãos. Cidadãos. Agora o terceiro só mete com força na gente a lore que eu só fui entender tantos anos depois. Vemos um cara entre máquinas entrando numa espécie de realidade virtual. Eu facilmente diria que tem algo a ver com o sistema que vemos em Distopia, mas ainda tem coisa. Na letra ele diz, você entendeu, não deixe ficar. Você veio pelo que eles reclamam, mas você sabe que a chave não é seu nome. E o dinheiro que você veio para não é um amigo. Porque só se você tentar, você liberta sua mente. A letra é o que me faz pensar. Se aquele cara era o do Meteoro e ele estava tentando ajudar a ligar o sistema da distopia, mas sabia que ia dar ruim. Ou se o do Meteoro é o que no futuro desativa o sistema, e esse estava tentando se comunicar com ele uma última vez. São diversas possibilidades, mas eu vou acreditar mais na segunda. Everybody gotta take a look in the mirror, you gotta see I got the skill, you better know the number one, get ready. Get ready, get ready, get ready. Let me train you. Let's be fame, let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain monsters, the monsters cry. Over my brain, there is no sky.
Distopia, futuro. Finalmente chegamos na dita cuja. Aquela que revelou para nós que Incredibox tem lore sim, mas vamos com calma. O primeiro bônus já mostra como está a cidade em seu estágio avançado. Pesquisando as estrelas, porque sobre meu cérebro não há céu, não há limite. Se você está procurando no mistério de 8 terrenos, você tem que vigiar a linha da montanha de vidro. Bora, Terra, Solar Riviera. Essas letras são estranhas. Aparentemente, até segundo a Wiki, que eu acabei de descobrir que existe, está falando essas palavras que são entendíveis para nós, que falamos português, mas nem aqui faz sentido. Bora, Terra, Solar, Bairro de Bertioga. Eu vou assumir que seja uma espécie de bordão dos revolucionários de distopia, dizendo para a Terra buscar o Sol como havia em Riviera, sei lá. Também já deu para entender que ele está indo para a pirâmide, a tal montanha de vidro. No segundo bônus, vemos novamente coisas em outra língua. Muito inteligentes os criadores que fizeram as comunidades internacionais serem obrigadas a se juntar para desvendar a V8. Eu não sei que língua eles estão falando. Eu diria que é hindi, uma das línguas oficiais da Índia. Mas eu não sei hindi, e o detectar idioma deu em indonésio, búlgaro e tudo quanto é língua. De qualquer forma, as partes em inglês dizem Zemetekile, traga-nos onde dizemos Astra Macula. O líder é único, Astra, 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 o líder é único. É bem difícil de interpretar isso, mas eu diria que há duas opções. Ou Astra é o líder revolucionário, ou é o líder da distopia. Enquanto isso, no bônus, vemos o nosso protagonista usar poderes de aura azul, e ele é o único que vimos ter qualquer tipo de poder, que me faz acreditar fielmente que aquele asteroide tem algo a ver com isso. No terceiro bônus, vemos o cara que eu mandei você memorizar na primeira versão, tirar o seu manto e revelar ser um robozão brabo, criado apenas para ser o fim da distopia. Ou então, o símbolo é de fato um símbolo, algo que retrata o passado da humanidade em Incredibox. Porque quando eu parei para pensar, para ser o mesmo cara da Alpha, ele teria que ter vivido mais de 100 anos, só para ter chegado na live. Então eu acho que o tal do Astra Macular é só aquele que extraiu energia do meteoro, ganhando poderes em troca de perder seu corpo. Um fato que eu descobri na Wiki. O protagonista dos bônus da distopia se chama Chor, que significa couro, que é esse coral, que é esse mano, só que sem os óculos. Bom, recapitulando e reorganizando. Na Alpha vemos os manos cantando canções folclóricas sobre um ser muito diferente deles. Na Little Miss vemos o processo de industrialização e o medo que eles já tinham do que viria no futuro. Em Sunrise, tanto vimos o medo do futuro seguir, quanto a antiga crença da civilização ao redor de uma pirâmide, além da possível origem da distopia. Em The Love, só vemos pequenos detalhes que podem significar o objetivo dos manos. Pular cada vez mais alto para se transformar em uma águia. Não literalmente, claro. Em Alive, vemos um estágio avançado daquela cidade. Vemos que já estavam tentando controlar os cidadãos. Vemos um maluco tomar um meteoro na cara e outro entrar em uma realidade virtual que possivelmente é o que causou esse fogo que brilha no céu. Vale comentar que essa teoria é reforçada pela visão que o cara tem de uma cidade sem pirâmides, porque ele já está dentro dela. Em Distopia vemos que todo o plano de uma torre de Babel cagalhou com a vida de todos. O medo do futuro estava certo, e um revolucionário robótico com poderes foi lá para desativar. Então a teoria é que estes caras creem neste ser, que é provavelmente divino, e eles queriam construir uma pirâmide que ultrapassasse os céus e chegasse às estrelas, mas a galera mais cética viu que estava dando ruim e acabou com a graça dos fanáticos. A V9 está em produção, e aparentemente eles vão ter um estilo colorido, meio hippie, e os beatbox irão voltar, o que comprova o arrependimento da distopia, que fará a civilização Incredibox desistir de suas ambições impossíveis e retornar a uma ideia mais sobre amar o próximo e fazer um som juntos, pois afinal sempre foi sobre isso. E tá tudo bem. Ok,
Acho que esse foi um dos maiores roteiros que eu já escrevi nesse canal, só deve perder pro do Shrek. Mas até agora foram 279 linhas. Eu espero que vocês tenham gostado, e se tiver algum gringo assistindo, pelo amor de Deus, valorize o trabalho que eu vou ter pra legendar na mão, essa porra! Até mais.